Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, né, onde nós temos um texto, um versículo apenas que eu quero ler com vocês. Mateus 24, versículo 14. E nosso sermão estará fundamentado nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E ela pode, como uma espada de 2 gumes, afiada, penetrar o mais profundo do nosso coração. Isso é que eu peço, Deus, nessa noite, que a Tua palavra penetre o coração dos que estão aqui, que são Teus. Aqueles que o Senhor tem escolhido, que a Tua palavra seja viva, seja poderosa na vida deles. Possa ser uma palavra de exortação, de ânimo, de força, de motivação, de correção no coração deles. Como tem sido no meu coração essa palavra. Essa é a minha oração, a nossa oração, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Qual é a maior esperança da tua alma? O que você mais anseia no teu coração nesses dias? O que é aquilo que move, que te faz acordar, que te faz avançar na vida? Qual é a esperança? Qual é a força propulsora que te empurra todos os dias na vida? Talvez nós tenhamos diferentes respostas para essas perguntas. Talvez você tenha pensado, o que me move é terminar a minha faculdade. Ou o que me move é conquistar a minha casa própria. Ou o que me move é conquistar o meu negócio, abrir a minha empresa. O que me move é ter um pé de meia e me aposentar. Talvez na sua mente tenha passado uma dessas respostas, ou talvez nenhuma dessas. Mas eu queria compartilhar com vocês o que move o meu coração. O que me faz ainda ter esperança, acordar nesse mundo e seguir adiante. É o que nós temos nesse versículo. Então virá o fim. O dia que nós veremos os céus abertos em glória. O dia que nós veremos uma luz como nunca nós vimos, que ofuscará a luz do sol. O dia que nós olharemos para cima e veremos os anjos em glória, em poder, em som de trombetas, anunciando o retorno daquele que um dia prometeu que voltaria para nos buscar. Essa é a maior esperança da minha alma. A maior esperança da minha alma nesse mundo quebrado é ouvir as doces e suaves palavras do meu Redentor. Sobe para cá. Isso é a única esperança que eu tenho nesse mundo quebrado. Eu não tenho mais nenhuma esperança nesse mundo quebrado. Não há nada que a minha alma deseje nesse mundo. Não há nada que o meu coração anseie do que esse reencontro com Cristo. No dia que nós seremos abraçados por Ele, que nós vamos poder encostar a cabeça no peito dEle, nós vamos sentir a mão dEle acariciar nosso cabelo e dizer: venha, servo fiel, entra para o descanso eterno que eu tenho preparado para você. É isso que me faz caminhar, é isso que me faz andar, é isso que me faz acordar pelas manhãs e continuar vivendo nesse mundo mau. Esse momento glorioso. Mas para que esse momento glorioso chegue, ainda há muito trabalho.
para que esse momento glorioso chegue, nós ainda temos uma tarefa inacabada. E é o que nós acabamos de ler aqui. O Senhor Jesus disse que este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Será pregado a todo mundo e a todas as nações e então virá o fim. A pregação do evangelho ainda é uma tarefa inacabada. E essa tarefa, ela é uma tarefa grande. Ela não pode ser assumida como tarefa de alguns poucos somente, mas ela precisa ser encarnada como uma tarefa de todos nós. E nós precisamos lutar, trabalhar, investir nossos dons, talentos, recursos, para que esta tarefa venha a se cumprir, e então nós possamos olhar para cima e ver a glória de Cristo nos céus. Quando eu vejo esse texto, algumas coisas, algumas verdades saltam desse texto aos meus olhos. A primeira verdade que nós temos aqui é a certeza do cumprimento da tarefa. Por mais que ela seja grande, por mais que ela seja além das nossas forças e capacidades, há aqui uma palavra certeira. O Senhor Jesus disse: e será pregado este evangelho. Ele não disse, talvez seja pregado. Ele não disse, quem sabe seja pregado. Ele não disse, se a igreja for obediente e cumprir a missão, será pregado esse evangelho. Não, ele está assegurando para nós, e será pregado este evangelho a todo mundo. Ainda que nós sejamos coparticipantes com Ele, ainda que nós sejamos os instrumentos que Ele quer usar para que esse evangelho chegue até os confins da terra, mas isso não depende de nós, isso depende dEle, do poder dEle, da soberania dEle, e Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Em Apocalipse 5 nós temos a visão do Cristo glorificado, recebendo o cetro da mão do Pai, e Ele toma o cetro, Ele toma o rolo, e aquilo ali Ele governa a história, Ele é o Senhor da história, Ele está fazendo com que tudo aconteça de acordo com a sua soberana vontade. E esse evangelho será pregado. Se a igreja for desobediente, Ele levantará quem for para pregar, mas será pregado. Se nós fecharmos nossa boca, Ele levantará outros, mas será pregado, nós que perderemos. Se nós fecharmos nossos bolsos para não investir nessa missão, Ele abrirá bolsos de outros, mas nós perderemos de não participar com Ele nesse propósito que se cumprirá sim ou sim. Esse evangelho será pregado a todas as nações. Essa é a certeza da tarefa. Isso traz paz ao meu coração. Isso traz esperança ao meu coração. Mas eu quero ser parte disso. Eu não quero ser omisso a isso. Eu não quero ser alguém que no dia que Ele abrir os céus em glória, eu vá me arrepender da forma como eu vivi minha vida, em que eu investi a minha inteligência, a minha força, em que eu investi meus recursos. Se eu naquele dia ou você percebermos que corremos em vão, que nós corremos atrás de um reino terreno, que nós investimos tudo em um reino terreno, será dia de tristeza para nós. Mas pode ser um dia de alegria, por termos a convicção de que nós fomos coparticipantes com Ele nessa tarefa de que esse evangelho será pregado a todas as nações. Então, primeiro nós temos a certeza da tarefa, e será pregado o evangelho. Segundo, nós temos a extensão da tarefa,
em todo o mundo e a todas as nações. Esse evangelho precisa alcançar todo o mundo e todas as nações. É interessante que o Senhor Jesus usa duas palavras nesse versículo. A primeira palavra relacionada à população mundial é a palavra mundo, né? Onde nós temos uma palavra grega que é oikonos, que é a ideia de multidões, de pessoas de todo o mundo, né? A ideia do geral, a ideia de que inclui todas as nações desse mundo presente, e do passado e do futuro. Mas ele também usa uma segunda palavra. Esse evangelho terá de ser pregado a todas as nações. E aqui a palavra grega é etnos. E essa palavra indica grupos pequenos. Dentro, às vezes, de uma nação maior, nós temos grupos pequenos que precisam ouvir o evangelho, grupos étnicos que, apesar de participarem de uma nação, eles têm a sua própria cultura, eles têm a sua própria língua, e eles precisam compreender o evangelho dentro dessa estrutura. E Jesus está garantindo que o evangelho será pregado a todas as nações, mas também a todos os grupos étnicos dentro de todas as nações. Porque o Senhor tem seus eleitos em todas as nações e grupos étnicos. E neste sentido, a tarefa, o trabalho a ser feito ainda é imenso. Nós temos cerca de 7.000 grupos étnicos ou nações no mundo, contando todos. E nós temos ao redor de 2.500 a 3.000 grupos étnicos que nunca escutaram nada do evangelho, nunca escutaram nada do Senhor Jesus, e eles precisam receber da palavra de Deus para que Cristo venha. É um trabalho imenso. Nós ainda temos ao redor de 2.000 povos que não têm nenhum versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma. E essa é uma tarefa imensa. E essa tarefa requer pessoas e requer recursos financeiros para que ela seja cumprida. E nós precisamos olhar para isso com carinho, queridos. Nós precisamos olhar para essa extensão dessa tarefa e dizer, não há o que brincar, nós temos que trabalhar, temos muito ainda o que fazer e precisamos concentrar naquilo que é eterno, esquecer um pouco as coisas desse mundo transitório, efêmero, passageiro, e focar nossos olhos na eternidade, aonde nós estaremos para todos sempre com Cristo. Se você olhar para o Brasil, nós temos no Brasil uma língua nacional, que é o português, mas nós temos 252 povos dentro da grande nação que é o Brasil. São 252 etnias. E no Brasil, nós, os brasileiros, temos 205 línguas dentro do nosso país. Ainda temos uma tarefa imensa. Temos pelo menos 30 povos no Brasil que nunca receberam nenhuma porção das Escrituras na sua língua, e nenhuma pregação do Evangelho na sua língua. E nós temos muito ainda o que fazer dentro do nosso próprio país. Quando nós pensamos na Papua Nova Guiné, um país pequeno, nós temos naquele país 800 línguas dentro daquela pequena ilha. E o Senhor Jesus contempla que eles escutem o Evangelho para que Ele volte. E assim, nós vamos vendo a grandeza dessa obra. Eu conversava com um pastor senegalês essa semana e ele me dizia, nós temos no Senegal o francês como a língua oficial, mas nós temos 55 línguas
há mais dentro do nosso país que precisa também do Evangelho de Cristo. Que pelo menos uma porção do Evangelho de João, de Mateus, de Marcos ou de Lucas seja traduzido para a língua deles. E essa tarefa, irmãos, ela será feita por nós. O Senhor deu à igreja a responsabilidade de cumprir essa tarefa, para que então Ele volte. E o Senhor, Ele vai fazer isso de duas formas. Ele vai pinçar alguns no meio da sua igreja, separá-los para uma obra e levá-los talvez para uma outra cultura, outra língua, outro povo. Mas também o Senhor fará isso, levantando recursos, fazendo com que o seu coração seja um coração generoso para com a obra missionária, fazendo com que você possa investir mais na obra missionária, que isso gerará riquezas eternas para você, do que apenas em coisas desse mundo, que será consumido e derretido pelo fogo, e você não poderá levar nada dele. Por isso Cristo nos chama a ser ricos, não aqui, mas ricos lá no céu. Ainda que tenhamos coisas aqui que Deus nos dá e Ele nos dá, mas que nós entendamos que o que Ele nos tem dado nesse mundo é para cumprir a tarefa. É para cumprir essa tarefa inacabada, que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E então virá o fim. Então nós temos aqui, primeiro, a certeza do cumprimento da tarefa, e será pregado este Evangelho. Segundo, nós temos a extensão dessa tarefa em todo o mundo e a todas as nações. E terceiro, nós temos o propósito da tarefa para testemunho. Esse Evangelho precisa ser pregado para testemunho. Ele é testemunho no coração dos homens, no coração daqueles que são escolhidos por Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Esse Evangelho é testemunho de vida, e eles não poderão ser salvos se não for ouvindo esse Evangelho. E às vezes Deus, na sua soberania, Ele tem uma tribo na Amazônia que tem 50 pessoas, e Ele pode ter ali 5 pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida. E por causa dessas 5 pessoas, um missionário terá que deixar seu conforto, abrir mão de tudo que tem na sociedade, entrar numa mata, fazer contato, começar o processo e fazer um trabalho que pode levar de 20 a 30 anos, para que aquele povo, às vezes de 50 pessoas, ouça, escute o Evangelho, leia ao menos uma porção das Escrituras na língua deles. Porque o Evangelho é o testemunho de Deus. Quando nós lemos o Apocalipse, nós olhamos lá para o texto do capítulo 6, onde João tem a visão dos mártires chegando no céu, e ele pergunta a um dos seres viventes, quem são estes e de onde vêm? E ele responde, esses são aqueles que vieram da tribulação, e eles morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. Tem homens e mulheres dando a vida para que esse Evangelho seja pregado, para que esse Evangelho alcance, seja testemunhado. E nós precisamos assumir isso como nossa tarefa, testemunhar. Testemunhar aonde nós estamos, aonde Deus tem nos colocado. E aonde Deus não tem nos colocado, nós precisamos orar por aqueles que deixaram tudo e foram. Nós precisamos colocar a mão no bolso e contribuir para que aqueles que deixaram tudo e foram tenham as condições, não de uma vida rica, confortável, mas as condições mínimas para que eles possam fazer Cristo conhecido e o seu Evangelho anunciado entre esses grupos étnicos que ainda restam a ser alcançados. E essa tarefa é nossa.
E o Senhor quer usar você, que já foi alcançado pelo testemunho do Evangelho. O Senhor quer usar a tua vida. Aqui aonde você está, aqui tem gente que precisa ouvir do Evangelho, gente que passa pelo teu caminho, pela tua vida, mas você não tem olhos para eles. Pessoas que passam por você, mas como você está preocupado com trabalho, com coisas desse mundo, você não tem sensibilidade para olhar e ver que ali Deus queria te usar, e você perde as oportunidades. Porque isso é um privilégio, mas nós estamos às vezes tão enfocados em construir nosso reino terreno, nesse mundo para o qual nós já deveríamos ter morrido para ele, que nós não temos percepção, sensibilidade para falar do Evangelho para ninguém. Mas um dia nós seremos cobrados disso, não se enganem. Nada cai no esquecimento de Deus. A memória de Deus é uma memória perfeita, Ele é onisciente, e um dia Ele nos chamará ao julgamento final. E Ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. E o Senhor julgará o seu povo. Não nos julgará para condenação, mas Ele nos julgará para mostrar as nossas desobediências. Quanto que nós focamos em coisas que Ele nunca pediu que nós focássemos. E não focamos nas que Ele pediu que nós focássemos. Precisamos orar mais pela obra missionária. Existe cerca de 40% das igrejas evangélicas do mundo que não tem nenhum envolvimento com a obra missionária transcultural. E muito menos ao seu redor. Eles vivem em função de si mesmo, de fazer cultos, programações e atividades para eles mesmos. E eu fui pastor de uma igreja assim. Que o dia que eu propus que uma atividade que era feita para a igreja fosse feita para a comunidade, eles quase me mandaram embora da igreja. E eles bateram o pé e falaram, não, isso é para nós. É para o nosso entretenimento. Tristemente, nós temos ainda muitas igrejas adormecidas no sono da letargia, da preguiça, da indolência com relação à obra missionária. Pessoas que nunca ofertaram nada para que o Evangelho de Cristo seja alcançado. Pessoas que dão nada de si para que Cristo seja conhecido. Eu creio que nós, para que esse testemunho seja poderoso, nós como igrejas precisamos começar a orar mais. O maior movimento missionário da história da igreja aconteceu entre os moravianos, liderado pelo conde Zinzendorf, um homem riquíssimo que abriu mão de tudo pela glória de Cristo e do seu Evangelho. E ele sabia que nenhuma igreja seria missionária se antes ela não fosse uma igreja de oração pela obra missionária. Que ela precisaria botar os joelhos no chão, chorar, clamar, pedir a Deus que desperte-a para que ela cumpra a missão. Sem isso, ele entendia que não haveria investimento. Ao contrário, os nossos interesses sempre iriam conflitar com os interesses de Cristo e do seu reino. Então ele chama pessoas a orarem. E o conde Zinzendorf criou uma reunião de oração que ela durava 24 horas. Ela era ininterrupta. Ele tinha pessoas, grupos que chegavam e saíam, e aquele movimento de oração, aquela reunião de oração, que se tornou o maior movimento missionário da história da igreja. Ela durou 105 anos. Mas aquelas orações inflamaram o coração das pessoas. Muito do que nós temos do Evangelho espalhado no mundo hoje foi por causa de missionários moravianos que saíram e levaram o Evangelho de Cristo. E 2 jovens moravianos, eles ficaram sabendo que havia uma ilha
próximo da Índia, que nessa ilha de um fazendeiro britânico, um homem rico, milionário, que produzia cana e açúcar, ele tinha 3.000 escravos naquela ilha. E aqueles 2 jovens, com o coração incendiado de amor por aqueles 3.000 escravos, e por aquele homem proprietário também, eles escreveram uma carta para ele, se oferecendo para irem trabalhar como missionários naquela ilha. E a resposta daquele senhor foi: eu sou ateu, eu não acredito no Deus de vocês, e eu nunca permitirei que nenhum missionário pise nas minhas terras. Esqueçam essa ideia. Então eles escreveram outra carta, e eles fizeram a seguinte proposta àquele homem: nós nos oferecemos como escravos então para trabalhar nas tuas plantações de cana. O senhor nos aceita como escravos? Ele respondeu: aceito, desde que vocês paguem as passagens e cheguem aqui. Mas vocês nunca sairão dessa ilha mais. Vocês ficarão aqui até a morte de vocês num trabalho escravo para mim. Eles aceitaram as condições e eles embarcaram em Londres, em um navio, e eles, enquanto eles se despediam ali, dando tchau para os seus familiares e amigos que choravam, porque sabiam que nunca mais veriam seus rostos, aqueles 2 jovens ali do navio gritaram por eles com a mão levantada: pelo Cordeiro e por sua glória. E eles partiram, e eles trabalharam como escravos, mas eles anunciaram o Evangelho de Cristo àqueles 3.000 almas que ali moravam naquela ilha. Quando eu escuto uma história dessa, eu pergunto: será que eu sou cristão? Será que eu amo Cristo a esse ponto de priorizar a obra dele, a causa dele, mais do que a minha própria vida? Isso me envergonha, e deveria nos envergonhar, porque muitas vezes nós estamos brincando com uma tarefa tão séria. E este evangelho será pregado como testemunho aos eleitos, aos escolhidos, cujo nome estão escritos no livro da vida, será para testemunho de vida. Mas aqueles que Deus não tem seus nomes escritos no livro da vida, esse evangelho também precisa ser pregado como testemunho, para que eles sejam indesculpáveis diante de Deus, no dia do juízo final. Por isso o evangelho precisa ser pregado. Então nós temos aqui a certeza do cumprimento da tarefa, primeiro, e será pregado esse evangelho. Segundo, nós temos a extensão da tarefa em todo o mundo e a todas as nações. Terceiro, nós temos o propósito da tarefa, como testemunho a todos os povos. E quarto, nós temos o resultado glorioso do cumprimento da tarefa. Então virá o fim. Então virá o fim. O fim, o último dia, é o dia da glória. É o dia que nós, aqueles que empenharam para que esse evangelho seja pregado, aqueles que colocaram suas vidas nas mãos de Cristo e disseram: Senhor, usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou um missionário, o Senhor me salvou para cumprir uma tarefa. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me no meu trabalho, usa-me na minha escola, usa-me nos meus relacionamentos, usa-me em todos os lugares que eu for, que eu possa ir como um missionário, que eu possa ir enviado pelo Senhor e eu possa abrir a minha boca. Senhor, eu sou covarde. Senhor, eu sou tímido. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não sei falar com as pessoas. Mas, Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor colocaria na minha boca as tuas palavras.
Cumpra a tua promessa na minha vida, mas usa-me, Senhor. Eu não quero passar por esse mundo como alguém apenas que construiu coisas terrenas, cujo fogo vai derreter. Mas eu quero passar por esse mundo como alguém que investiu no que é eterno. E eu não me arrependerei disso, Senhor. Usa-me, Senhor. Desperta-me da minha letargia, desperta-me do meu sono. E me levanta como um homem e uma mulher para pregar o teu evangelho no meio aonde o Senhor tem me colocado. Mas também que você possa orar e dizer: Senhor, dá-me generosidade, Senhor. Por que eu ainda estou tão preocupado em acumular bens e coisas no mundo do qual eu não pertenço? Eu sou apenas peregrino nele, estou de passagem e me aguarda uma mansão celestial, me aguarda um reino eterno, me aguarda por último um novo céu e uma nova terra, cuja glória será infinitamente maior do que isso que nós temos aqui hoje. Que a nossa esperança esteja nisso, irmãos, para que nós possamos nos alegrar com a esperança de que um dia Cristo rasgará os céus para nos buscar. E nesse dia, quando eu estiver diante dele, quando você estiver diante dele, que nós tenhamos paz no coração, na certeza de que nós fizemos o que nos foi mandado fazer, porque aí então nós olharemos nos olhos dele. Mas muitos terão que abaixar a cabeça, e não terão coragem de levantar os olhos e olhar nos olhos dele, porque naquele dia a tua consciência te acusará, e mostrará que você investiu o melhor da tua vida e dos teus recursos em nada, e você perdeu. Não perdeu tua salvação, mas perdeu de glorificar aquele que te amou tanto, ao ponto de dar a vida dele por você na cruz do Calvário, e você deu migalhas para ele. Você deu sobras da tua vida para ele. Você se arrependerá se você viver assim. Mas para aqueles que se abnegaram por Cristo, pelo seu evangelho, que usaram o que são e o que têm para que ele fosse conhecido, esses nesse dia olharão para ele, correrão para os seus pés para abraçá-lo e beijá-lo. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos acorde. Que o Senhor abra nossos olhos e não nos permita viver para esse mundo do qual nós não somos dele. Que nós possamos viver aqui, desfrutar do que Deus nos der, mas fazer de tudo que Deus nos der um meio para que Cristo seja conhecido e glorificado. E esse chamado é de todos. Essa missão é de todos. Não é minha como missionário, não é do pastor Ederson. Essa missão é de todos nós. E se eu sei que se você é um escolhido de Cristo, essa palavra está queimando no teu coração. E ela está te incomodando. Ainda que você não goste de escutar isso, mas isso é o que você precisa escutar. Porque o tempo está acabando. E nós ainda temos muito trabalho a fazer. E nós precisamos acordar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te levante. Porque é você que Ele quer usar. É o que você é. Os recursos que Ele tem te dado, Ele quer usar para que o nome dEle seja conhecido. Confie nele. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça com essa palavra. Não espere que a igreja seja uma igreja missionária. Diga, eu sou um missionário. E eu vou cumprir a missão que o meu rei entregou para mim. Porque a minha maior esperança nesse mundo é ver a glória dele rasgando os céus. E chamar meu nome. Porque ele conhece o meu nome. E ele conhece o seu. E ele nos chamará pelo nome. Que o Senhor nos fortaleça com essa palavra, irmãos. Que o Senhor nos encha de fogo no coração com essa palavra. Amém? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos-te imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. Ela é viva, ela é uma espada que corta a nossa alma, Senhor. E ela faz para o bem, para que nós possamos ter nossos olhos abertos, para que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Desperta-nos, Senhor, acorda-nos, Senhor, levanta-nos para uma obra tão grande ainda por ser feita, e que nós muitas vezes não assumimos que somos responsáveis por ela. Nos ajude, Senhor, coloque disposição no nosso coração, coloque fé no nosso coração, de que nós não somos desse mundo, mas somos de um reino eterno, que um novo céu e uma nova terra gloriosos nos esperam, onde lá deverá estar o nosso tesouro, Senhor, a nossa riqueza. Ajuda-nos, Pai, desperta-nos para isso, e enche nosso coração de generosidade para a Tua obra, para que o Teu nome seja conhecido através dos recursos que o Senhor tem dado para nós, Pai. Toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade seja usada primariamente para que Cristo seja conhecido, e depois para o nosso trabalho e para as outras coisas nesse mundo, Senhor. Oramos, Senhor, rogando misericórdia, Pai, enquanto é tempo, rogando compaixão enquanto é tempo de nós, rogando um avivamento na nossa alma, Pai, um fogo que inflame o nosso coração de paixão e amor por Cristo e seu Evangelho, e por aqueles que ainda perecem nas trevas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Oramos e dizemos, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis aqui o que nós somos. E eis aqui o que nós temos. Usa para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.